Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui, pimpões, para acompanharmos o sexto episódio da série Star Wars Visions. If I can't find the kyber crystal, how am I supposed to become a Jedi? Clear your mind and use the Force. The Force? Yes, the Force is what gives a Jedi their power. So, where do I find the Force then? Everywhere. The Force is present in all things. Pois bem, pessoal, com certeza eu estou fazendo graça aqui porque, claro, obviamente, esse episódio aqui é o mais fofo que já foi apresentado aqui nessa série Star Wars Visions. Sim, uma visão fofinha de Star Wars, completamente dedicada, claro, aos jovens Jedi, né, aos pequenos Padawans. Pois é, claro, foco, claro, na garotada. Não tem nada muito de dramático aqui neste episódio. Claro, tem as pegadas super características da franquia, mas não é um episódio pra gente pensar. É um episódio sério, um episódio adulto. Não, muito pelo contrário, é um episódio para crianças. Ou para marmanjos como eu que curte a franquia e vai se divertir de qualquer forma com qualquer produto derivado do que foi criado por George Lucas. Afinal de contas, né? Bom, a proposta aqui da série de sim pegar os animes e transformar justamente todo este arcabouço de ideias imaginárias, imagéticas, né? E transformar tudo isso em prol do que é Star Wars. Bom, aqui completamente pegou acho que a vertente que estava faltando, que é realmente existem muitos animes ou até mesmo os mangás, né, que são fofinhos, desse jeito que foi apresentado por aqui. O traço mais suave, né, uma cor mais pastel, né, nada de carregado, difícil, sombrio, muito pelo contrário, né, nem mesmo quando aparece o vilão por aqui, você pensa, que coisa assombrosa. Não, porque tudo é realmente facilitado, amenizado, justamente para agradar a molecada e também os adultos. Sempre vale frisar, porque o objetivo aqui realmente é fazer um episódio leve, mas completamente, claro, centrado nas questões de Star Wars. Já comentei nos episódios anteriores, né? Não é muito difícil você fazer uma história funcionar, mesmo que desvie para outros ambientes, como por exemplo, né, você se basear mais numa cultura, como a japonesa, que é a base aqui de Visions. Você não precisa de muitos esforços para conectar com Star Wars. Bom, no caso, de novo, esse episódio aqui, assim como foi o anterior, ele praticamente não tem nada de japonês na essência por aqui, a não ser, claro, o próprio âmago do que é um anime fofinho voltado para o público infanto-juvenil. Para por aí, o resto é basicamente tudo Star Wars, 100%. Pois é, e faz com muita eficiência, numa espécie de um pouquinho, né, de releitura do que é aquele princípio lá, né, da existência, da jornada do herói do Luke Skywalker, lá no episódio 4. Pois é, a gente vê esse personagem aqui principal, o T-Obi-Wan, que ele tem aquela mesma ânsia, né, de partir para a galáxia, conhecer os novos mundos, né, e não ficar ali limitado, né, aquela vidinha de fazendeiro, né. Basicamente ele estava fazendo a mesma coisa que o Luke por aqui, o robozinho ali, né? Ele está cuidando da ideia, né? Ou ajudando, na verdade, a ideia do seu professor, o professor Mitaka, né? É gozado, né? Esse eu acho que é o primeiro episódio que eu consigo decorar o nome dos personagens. Nos outros só me passavam batido a maioria dos nomes deles. Aqui, na verdade, eu acho que o depois chamado Toby, não, o T-Obi-Wan, aliás faz um eco com o Obi-Wan, né? Ele fala muito o nome do professor, né? No fundo isso também ajuda a gente a fixar um pouco na memória, mas talvez por ser um episódio mais fofo, acho que o nome vem mais fácil, é uma coisa curiosa. Mas enfim, ele está lá no seu dilema existencial de querer sair dali, né? De querer também se tornar um Jedi, né? O Luke não queria exatamente isso, mas esse robozinho aqui quer muito, por motivos claros que a gente entende mas ao final do episódio, porque de fato, né, o professor era um Jedi, mas outro que sobrou, né, daquele grande, né, expurgo, extermínio dos Jedis. Então uma característica interessante, né, ele não tem nenhum dos dois braços, mas está naquele grande empenho de salvar aquele planeta desértico, né, de dar vida a ele, né, seja colocando nuvens no céu ou a vegetação ali na terra. Uma coisa bastante interessante. E ele se vale então dessas máquinas que ele cria, como um grande professor Pardal, por exemplo, né, para justamente auxiliar, já que ele já não tem mais os seus dois braços, né. E é curioso como depois, lá no final do episódio, quando ele precisa esconder o T-Obi-Wan,
ele se vale, né, da força para poder abrir a parede e poder achar um espaçozinho para o robozinho ficar ali escondido. E aquela coisa, né, no fundo o professor quer muito mais do que realmente salvar o planeta. Ele está pensando, claro, na Ordem Jedi, né, porque talvez o grande projeto não fosse dar nuvens aos céus e vegetação ao solo, mas criar um novo ser que pudesse ser um futuro Jedi. No caso, o seu robozinho ali, que a gente às vezes nem pode chamar de android, né? É naquela visão que ele tem depois, né? Ele se mostra uma feitura assim humana, né? Mas no fundo, ele sim é um robô, ou seja, ele é um droid, como sim é chamado as máquinas antropomórficas de forma humana aqui na série. Bacana. Mas, ou seja, na verdade ele tenta até emular, digamos assim, o desejo humano, assim como foi do Luke Skywalker, de partir para o horizonte, né, ganhar novas terras. Naquela ânsia, ele acaba, claro, chamando os imperiais. Quando lá encontra a nave no porão da casa e acaba sem querer mandando um sinal, né? Bom, é o jeito do vilão aparecer, claro, no episódio. Vamos combinar, um vilão assim meio B, né? Sem muita importância, porque na verdade nem podia enfatizar muito a violência, de novo, porque é um produto para o infanto juvenil. Então, realmente foi só um vilãozinho assim para meio que constar, porque o que valia realmente era o crescimento desse personagem, né? Ou a continuação do seu desejo que já estava desde o início, né? Ele querer se expandir à frente. E claro, fazendo eco ao filme lá, A Nova Esperança, como também ao cerne, estrutura da jornada do herói, ele perde o seu mestre também. E por causa disso, já que ele não tem mais nada, nenhum vínculo mais com sua terra, aí ele parte então para a sua aventura. E é curioso, né, que depois, aliás, quando o professor Mitaga, ou então o mestre Mitaga, né, coloca ele atrás lá na parede, ele o deixa com o sabre de luz. E no fundo, o cristal Kyber, que alimenta o sabre, na verdade estava dentro dele, ou seja, era a própria fonte de energia do robozinho, do Toby, né, ou do tio Obi-Wan. E sempre lembrando, né, na verdade, o professor barra mestre, né, já ensinava ele a procurar as coisas. Primeiro ele falou, bom, se você quer ser um Jedi, seu sonho é ser isso, quando você, entre aspas, crescer, você precisa encontrar o tal cristal Kyber, né, que alimenta um sabre de luz. Ele parte a procurar, claro, não dá em nada, né? Aliás, é por causa da procura que ele acaba encontrando a nave depois, dando tudo a perder. Mas em outro momento, o professor pede que ele procure a força, ele encontre a força. Mas ambas as coisas, tanto o objeto físico quanto a coisa imaterial, abstrata, que é a força, ele não encontra. Na verdade, ele só acha os dois produtos, digamos assim, essenciais a um Jedi, justamente quando ele perde o seu mestre. Claro, né? Num princípio evolutivo de sua saga pessoal. Ou seja, o episódio, mesmo ele sendo fofinho, ele se conecta completamente com tudo que a gente já conhece de Star Wars, desde a sua base inicial lá, o primeiro filme, que na verdade é o episódio 4, que está tudo centrado realmente, que eu já disse aqui várias vezes, na saga, na jornada do herói, aquela construção que o Campbell definiu, quer dizer, ele não definiu, né? Ele captou que isso já existia em várias e várias histórias ao longo de milênios. Que tem aquele personagem básico que ele precisa passar por um processo de maturação, perder o seu mestre no meio do caminho, para então fazer e concluir a sua jornada literal de herói. Para virar um herói, ele precisa ter um monte de perdas no caminho. E claro, aquela essência, também naquela coisa do o escolhido um pouco, né, para cumprir um certo objetivo, um destino na sua vida, tudo isso ele precisa passar em vários obstáculos até que ele vire o herói. Tem uma questão interessante aqui, né? O herói que basicamente quase ele deixa de ser uma máquina, um droid, para virar um ser quase humano. É por essas e outras que esse episódio aqui, além de fofinho, ele é muito interessante. Ele tem estrutura narrativa muito boa, muito centrada, muito conectada ao que é Star Wars. Isso que é bacana, que faz então realmente tudo que a gente viu por aqui muito interessante. Claro, eu sei que muitas pessoas vão achar, que episódio bobo demais. Não, na verdade talvez é o que está mais conectado com a essência. Não tem firula nesse episódio. Essa que é a parte boa de toda essa narrativa dessa semana. Não tem gordura, literalmente. Ele só mostra o que é essencial e faz disso algo bastante engraçado e que pega inclusive o outro público, justamente, né? Os marmanjos que já estão acostumados com tudo que a gente já viu de várias e várias variações de Star Wars,
até por causa disso, acaba achando esse episódio aqui um pouquinho fraco. Mas na verdade, porque ele consegue pegar o outro público mais jovem, pegar um novo rebanho, digamos assim, para a franquia, ele, por causa disso, acaba sendo um episódio muito mais interessante que alguns outros que a gente viu aqui no começo da primeira temporada. Não chega a ser um episódio excelente, sensacional, vibrante, mesmo porque a proposta dele não é ser vibrante, mas com certeza emotivo, passar bastante emoção. Isso ele faz com certeza de uma maneira eficiente. Portanto, para esse episódio aqui de Obi-Wan Toby, eu atribuo 4,5 asteriscos. Gostei bastante, me diverti, achei fofinho tudo o que eu vi. Vamos ver o que acontece semana que vem. É isso.